Oi, pessoal, mais uma vez aqui na minha caminhada e parei agora aqui perto da Imigrantes, mesmo perto do viaduto da Imigrantes, para gravar esse vídeo. E, e é engraçado como as coisas vão acontecendo quando eu estou nessa caminhada e nas minhas reflexões diárias. Estava pensando o que eu poderia estar conversando com vocês e trazendo uma mensagem assim que seja motivadora, que seja de fortalecimento tanto mental, espiritual e físico, porque a partir do momento em que nossos pensamentos estão em sintonia com o universo, todo o meu corpo ele responde dessa forma. Então eu estava vindo e na minha frente vinha duas meninas, senhoras já, mas vamos considerar meninas, e elas estavam conversando. E uma dizia da seguinte forma: eu morro de medo de começar um trabalho porque sempre me dá insegurança. E quando eu começo, o meu medo é tão grande que logo em seguida as empresas me dispensam. Eu até pensei em parar e conversar com elas, mas como hoje em dia está muito arriscado a gente parar para estar conversando, e não por minha parte, mas por parte delas, o receio poderia não trazer essa confiança, né? Então eu resolvi parar um pouco. Elas passaram aqui agora há pouco, né? E então, assim, me fez lembrar uma história que fala de medo, né? E porque o medo, ele realmente ele trava todos nós. Ele nos traz a incerteza. Hoje o medo, o pânico é tão grande, porque assim a gente precisa trabalhar tudo isso dentro de nós, trabalhar nessas emoções dentro de nós. E o medo, ele realmente te segura, ele te empaca, ele não deixa você seguir em frente, a não ser que você enfrenta este medo. Mas como vou enfrentar esse medo? Tomando a coragem de dizer que ele não é tão grande quanto você, que existe uma força superior, muito maior, que é capaz de eliminar em você todos os seus medos e trazer para você a certeza, a confiança, a plenitude e viver pleno, porque você é capaz, você pode, você tem toda o universo a teu favor. Você tem um universo que conspira a partir do momento em que você levanta teus pensamentos, esse universo ele traz. E eu aprendi, junto comigo, no decorrer desses anos de terapias, que o universo ele diz sim para tudo aquilo que eu peço, basta eu acreditar. E a história, desculpa, e a história ela conta exatamente sobre um rei que ele era assim muito severo. Durante o seu reinado e nas guerras que ele participava, ele não fazia prisioneiro. Por quê? Porque ele dava oportunidade a todos eles. Após eles serem levados e passado ali junto com seus soldados, eles eram levados até um pátio e nesse pátio tinha uma porta imensa que dava assim de fundo para como é que eu vou dizer para você? Era um pátio que dava, essa porta dava vazão para uma montanha que tinha atrás. E essa montanha, ela causava medo nas pessoas, mais pavor ainda. Você imagina uma porta imensa de ferro e de repente ali, atrás dessa porta, uma imensa montanha. E isso já causava o primeiro impacto a todos eles. E mais ainda, quando eles viam em torno de si outras pessoas que haviam morrido flechado, porque o rei dava a opção para eles da seguinte forma: você tem duas opções agora. Você abrir essa porta e atravessar por ela, ou ser flechado pelos meus arqueiros. E o quão grande era a surpresa para o rei, que muitos deles preferiam morrer flechado pelos arqueiros, do que enfrentar, abrir aquela porta. E assim foi no decorrer de toda a guerra. Depois que passou o período de guerrilha, um dos soldados que era responsável de levar esse pessoal até a esse local, ele queria satisfazer uma curiosidade sua. Então o que ele fez? Ele pergunta ao rei da seguinte forma: Senhor, sei que o seu coração é muito bondoso e sei que o senhor ama a todos aqueles
que tem o Senhor um profundo respeito e que o Senhor dá toda a oportunidade para que as pessoas possam desenvolver. Deixa eu te fazer uma pergunta: por que as duas opções? Uma, ser flechado por nós que somos arqueiros, profissionais nessa área, sem chance nenhuma, e uma porta que dá a eles todas as inseguranças. E o rei disse a ele: vá você mesmo e veja o que tem atrás daquela porta. E assim o soldado fez. Ele abriu aquela porta e, conforme a claridade do pátio ia entrando, ele pôde ver que do outro lado nada mais tinha do que a liberdade. Isso, a pessoa após ultrapassar essa porta, ele dava de encontro com a sua liberdade. E isso fica um ensinamento muito grande para nós. Para que medo, gente? Se todo esse medo, a partir do momento que eu vencê-lo, eu posso superar e eu posso fazer da seguinte forma: ter a minha liberdade, ser livre, ser conquistador, ser realizador de todas as situações. Portanto, só basta você decidir encarar o teu medo, que é essa porta gigantesca que impede você de ser livre, de ser liberto, tá bom? Esse é uma mensagem que eu deixo para que você, assim como eu também, faça as minhas reflexões, porque diante do nosso dia a dia, as coisas nos trazem medo, mas eu as enfrento. Eu sei que essa força superior que está acima de mim, esse universo que conspira a meu favor, ele me dará a oportunidade para que eu possa conquistar e fazer as minhas realizações. Um abraço apertado no coração e que fica aqui uma lição para nós. Medo para quê? Medo de quê? Tá bom? Um abraço.